Mestre Marçal, o que que você achou das lutas, né, das competições de Taekwondo nas Olimpíadas de Paris 2024? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje, vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? Tem muita polêmica envolvendo os atletas, né, os praticantes mais antigos, né, conhecidos como old school, né, e os atletas mais atuais, conhecidos como Taekwondo moderno. Então tem algumas relações interessantes aí que eu quero tocar nesses pontos para a gente realmente refletir sobre esse tema. Vamos lá. Mais um momento de reflexão e de troca de ideias aqui relacionados ao Taekwondo dito old school e o Taekwondo dito moderno, também separados ali pelos coletes e equipamentos eletrônicos. Cara, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, eu vou tentar ser o mais breve possível e eu não quero impor a minha verdade. Na verdade, eu quero falar sobre algo e que você tire as suas próprias conclusões. Eu respeito toda e qualquer opinião, tenho a minha, né? Particularmente quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe disso. Eu tenho a minha opinião sobre isso, gostaria também de ser respeitado e também devemos respeitar a opinião das outras pessoas que pensam diferente. Lembre-se, respeitar não é concordar. Eu respeito, porém eu não concordo com opiniões diferentes à minha. Basicamente é isso. Então vamos lá. Recentemente, inclusive, foi postado um vídeo no Instagram de um atleta onde ele critica, né, fortemente as pessoas que pensam diferente dele. Como assim? Os atletas mais atuais, né, os ditos praticantes do Taekwondo moderno, os atletas do Taekwondo moderno, eles têm os argumentos de que o Taekwondo melhorou muito, evoluiu muito, tecnicamente falando, os chutes estão bem fortes, a pontuação eletrônica, pelo fato de ser soberana, ela, na teoria, diminui o índice de erros de arbitragem, inclusive alguns desses se referem a esses erros como roubalheira, palavras dele, tá? Não foi minha, como se no passado tivessem existido roubalheiras nas arbitragens do Taekwondo. Então, eu sempre questiono, né? Menciona o nome, né, de um árbitro das antigas, né, que passou por essa roubalheira, porque, cara, não estou dizendo que não tenha, né, mas eu acho que é um argumento muito, muito raso para a gente aprovar ou não aprovar os ditos equipamentos eletrônicos. Na minha opinião, os equipamentos eletrônicos foram os grandes vilões dessas mudanças de regras no Taekwondo que ocasionaram uma insatisfação alta perante grande parte dos praticantes de Taekwondo, que começou ali na década de 90, que foi o meu caso, por exemplo. Eu comecei a treinar Taekwondo em 1991, então na década de 80, década de 90, até mesmo os anos 2000, ainda era interessante ao meu ver. As competições ainda eram interessantes ao meu ver. Minha última competição de Taekwondo ela foi em 2002. Eu era ponta preta ainda, primeiro GUB. No caso, das cores atuais da CBTKD seria o vermelho escuro. E a partir desse momento eu decidi não participar mais de competição, desde 2002, porque eu vi que muita coisa eu estava insatisfeito com muita coisa. Mas vamos lá, o papo aqui não é sobre mim diretamente, e sim sobre eu diria até uma contradição de algumas pessoas. O que acontece? Esse vídeo que foi publicado recentemente é de um atleta que questiona, né, que as pessoas, os praticantes mais antigos, não gostam, né, das regras atuais e acabam criticando fortemente o Taekwondo moderno. E ele fala que isso é uma coisa ruim, porque isso divide opiniões, divide o Taekwondo, enfraquece o Taekwondo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E esse mesmo atleta acaba criticando, né, fazendo o que ele tanto acha prejudicial para o Taekwondo. Ele reclama que as pessoas criticam, porém ele critica. Então assim, ficou meio contraditório. Mas o que acontece? Quando a gente fala de Taekwondo moderno, né, com os coletes eletrônicos e tal, aquelas coisas todas, Taekwondo olímpico, enfim, é um divisor de águas, como a política, né? Pessoas de esquerda, pessoas de direita, existem conflitos de interesse, existem conflitos de visão sobre a modalidade. E, cara, é uma coisa que isso não vai mudar, né? Dentro das competições atuais, ditas oficiais, com todas as aspas do mundo, né? Porque oficial é relativo. Então, dentro das competições atuais, isso não vai mudar, porque enquanto os coletes eletrônicos forem soberanos, as regras de competição e os treinamentos de competição vão ser voltados para a marcação de pontos, óbvio, né? Nem critico com relação a isso. No entanto, esse tipo de treinamento ele vai se tornar cada vez mais estratégico, tecnicamente falando, para a pontuação. E muito se fala sobre a eficiência, a eficácia dessas técnicas de competição para os atletas de acordo com as artes marciais. E eu sou um crítico disso.
Eu sou totalmente contra a esportivização da arte marcial. Eu acho que a arte marcial ela tem que ser treinada como tal, como arte marcial. E sim, existir uma vertente a nível de divulgação, de repente até mesmo inclusão, ou de aumentar o público, né, a possibilidade de público das pessoas que não têm tanto interesse na marcialidade de uma arte marcial, por mais redundante que seja. Mas o treinamento marcial ele deve ser feito na marcialidade. Cara, isso para mim é óbvio, né? Se você está numa faculdade de direito, você quer estudar as leis. Se você está numa faculdade de fisioterapia, você quer estudar o corpo humano, como que funciona a mecânica, biomecânica, enfim, musculatura, tendão, nervo, nem sei se estou falando tecnicamente correto. Se você está estudando numa faculdade de marketing, você quer aprender marketing. Né? Não tem como você entrar numa faculdade de direito para aprender marketing, não faz sentido. Né? Se bem que hoje em dia o marketing está envolvido em tudo. Mas você entendeu o conceito. No taekwondo não deve ser diferente. Se você entra para uma academia de taekwondo, você tem que aprender a arte marcial taekwondo. Se você depois decidir ser um atleta de competição, aí você molda o teu conhecimento para as regras de competição, mas não esquecendo a essência. A minha briga, particularmente falando, a minha, do mestre Felipe Marçal, com 33 anos de experiência quando eu estou gravando esse vídeo aqui, em agosto de 2024. Eu sou totalmente contra a esportivização de uma arte marcial, e sim, como eu falei, criar uma vertente para isso. O que acontece é que hoje, por conta da parte comercial e do sonho de se tornar um atleta olímpico, que realmente, quantos por cento da população dos praticantes de taekwondo se tornam atletas olímpicos, né? Não vou entrar em mérito de merecimento ou favorecimento. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Ela é muito forte, mas eu não vou expor publicamente aqui porque eu não estou a fim de ficar pagando advogado para resolver esse tipo de questão. Mas, voltando ao assunto principal do vídeo, existe sim uma diferença técnica das competições que buscam ponto para os treinamentos que buscam uma eficiência marcial, que é de fato aonde surgiu. E quando a gente começa a criticar o nosso exército, né, ou seja, o nosso mundo de praticantes, seja do moderno, seja do old school, do moderno para o old school, do old school para o moderno, eu acho que todo mundo tem direito a opinar. Começa por aí. Né? A gente ainda vive, espero que por muitos anos, espero que para sempre, num país democrático, onde a nossa opinião ela deve ser respeitada. A opinião do próximo também deve ser respeitada. Mas aí eu volto no início do vídeo. O respeito a uma opinião não quer dizer que você concorde com ela. Então eu posso respeitar a opinião de um atleta moderno que acha que as competições de hoje em dia são taekwondo, eu não concordar com elas, porque na minha opinião não são. E esses atletas devem respeitar a minha opinião. O que acontece é que os atletas modernos e os antigos, tá? Não vou dizer agora, não vou segmentar isso, mas esses dois mundos, eles querem que a visão de um seja a mesma da visão de outro. E aí acaba gerando esse conflito. Quem é do taekwondo moderno, adora o taekwondo moderno. Quem é do taekwondo old school, né, dito old school, adora o taekwondo old school, que é o meu caso. Eu não dou aula para taekwondo moderno, não vou dar aula para taekwondo moderno. Muita gente fala, inclusive, porque você não conhece as regras de competição. Cara, eu sou árbitro formado, eu fico antenado sobre as regras, eu só não vejo as lutas, entre aspas, porque para mim aquilo não é luta, aquilo para mim é uma apresentação. E aí quando a gente começa a criticar o pessoal antigo, que ele tem que se atualizar, a gente segmenta ainda mais isso. Então, cara, basicamente o meu apelo que eu tenho para você aqui é o seguinte: são direita e esquerda, politicamente falando, ideologicamente falando, são dois mundos diferentes. Esse mundo não vão se misturar. Esses dois mundos dificilmente, não falar que não vão é muito forte, mas dificilmente esses mundos vão se misturar. Quem tem uma opinião vai manter a sua opinião, quem tem outra opinião vai manter a sua opinião. Cara, respeita quem pensa diferente, continue fazendo o seu trabalho, seja no moderno, seja no old school, seja feliz com isso, mas a minha opinião sou contra a esportivização de uma arte marcial. Sou a favor da gente criar essa vertente da esportivização. E vai passar uma propaganda aqui, ó, nem vou cobrar direito, ó, da Mini Calzone aqui de Blumenau. Então nem vou entrar nesse mérito, mas a minha opinião formada, todo mundo sabe, quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, eu comecei a treinar em 1990, hoje eu estou na casa dos 34 anos de taekwondo, e eu falo o seguinte: a partir dos anos 2000, 2002, 2004 mais ou menos, para mim o taekwondo competitivo perdeu a graça. E acabou. É simples assim. Mas aí agora existe menos roubalheira, que agora existe mais proteção para os atletas, mais integridade. Não importa o argumento, eu já refleti sobre tudo, tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas se for colocar na balança, na minha opinião, o taekwondo marcial, o taekwondo mais antigo, ou dito old school, com todas as aspas do mundo, porque não tem um termo específico para isso, deveria retornar. Graças a Deus, agradeço ao Combat Taekwondo que está tentando resgatar
essa modalidade, né? Esse modo de competição. E tá vindo muito bem, tá vindo muito forte. Então, em pouco tempo, eu acredito muito que o Combat Taekwondo vai engolir, literalmente, as competições modernas. Porque as competições modernas realmente não atraem o público do Taekwondo, ao meu ver. Claro que a gente está falando de proporcionalidade. Não estou falando de todo mundo, porque tem gente que adora, tem gente que gosta. E o mais curioso é que muitas dessas pessoas, agora eu vou falar para você, hipócrita, muitas dessas pessoas que aprovam, se dizem interessados pelo Taekwondo moderno, não gostam do Taekwondo moderno. Eles estão no Taekwondo moderno por conta de interesse. E não há nenhum problema nisso. Eu acho que o único problema é na incoerência de você falar bem de algo, porém não concordar com isso. Não fazer isso. Tem vários mestres que já entraram em contato comigo através das minhas redes sociais. Obviamente eu não vou falar nomes aqui. São mestres próximos a mim, inclusive, que estão envolvidos com federação, falam bem, falam que é o ganha-pão, falam que troca de carro todo ano, falam que troca de moto todo ano, compra carro novo, por conta do interesse comercial. No entanto, dentro da academia deles, dentro do coração deles, eles já externalizaram isso para mim, já confessaram isso para mim, eles não gostam. E aí eu sou contra essa incoerência. Eu acho assim, se você tem uma opinião, exponha a sua opinião, seja qual for. Fala a verdade, fala. Eu não gosto do Taekwondo moderno, porém, eu estou treinando os meus atletas para o Taekwondo moderno porque eu quero ganhar dinheiro. E tá tudo bem com relação a isso. Eu não sou a favor dessa incoerência, porque publicamente fala uma coisa. Agora, quando vem falar comigo, não, aí eu tô totalmente diferente. Eu já entrei em discussões em grupos de WhatsApp por causa disso. Eu já perdi meu tempo pra caramba por causa disso. Hoje eu não entro mais nesse tipo de mérito, eu simplesmente faço meu trabalho e tá tudo certo. Então, reflita sobre isso. Vamos respeitar a opinião alheia, mas não necessariamente concordar com ela. São coisas distintas, são significados distintos. E você, que é do Taekwondo moderno, agora esse recado vai diretamente para você do Taekwondo moderno, que fala que o Taekwondo moderno é melhor, é isso tudo, e quem pensa que não, e quem não gosta do Taekwondo moderno tem que se atualizar, porque mudou, não sei o que. Cara, não. Você pensa da tua forma, quem pensa diferente, e tá tudo bem. Muito dificilmente os argumentos de um vão entrar na cabeça de outras pessoas e mudar a forma de pensar. Porque, como eu falei, são dois mundos diferentes. Taekwondo dito old school e Taekwondo moderno. É como água e óleo. Dificilmente eles vão se misturar. Eles podem até andar juntos em algum momento, mas se misturar, não vão. Mas essa é apenas a minha opinião. E se você quiser conhecer um treinamento super avançado no Taekwondo mais antigo, a parte de nomenclatura, de contagem coreana, de burocracia do Taekwondo, a parte de nomes técnicos do chute, das bases do soco, o Punse, toda a questão de vestimentas, pode usar gola preta, não pode usar gola preta. Se você quer realmente ser um praticante, um professor e um mestre de Taekwondo diferenciado que realmente entenda da modalidade, curso Maestria no Taekwondo, link na descrição desse vídeo aqui. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Como eu falei desde o início, essa é apenas a minha opinião. Espero que você respeite a minha opinião. E se vier de grosseria aqui no nosso canal, eu vou expor, como eu já falei, eu vou expor. Se vier de grosseria nas minhas redes sociais, eu vou expor. E muito provavelmente você, inclusive, será bloqueado. Então, assim, respeita. Quer opinar? Opina, mas sem ofensa pessoal, porque isso realmente é um problema muito sério. Forte abraço e até o próximo vídeo.